Graça e paz para todos. Amados irmãos, já pensou que honra para mim poder ministrar essa última reflexão? Algum tempo atrás, Deus me levou a pensar sobre algumas coisas do ministério. E nesse pensar, nesse repensar, nesse trânsito entre o que fazemos, quem somos, o que queremos fazer, o que queremos ser, nessa dinâmica da vida, eu me fiz uma pergunta, e a pedido especial do pastor Josué Gonçalves, e quando o chefe pede, a gente tem que obedecer, acabou. Eu estou ministrando essa palavra hoje, que tem como título, o pastor que eu gostaria de ter. E como nasceu essa reflexão? Eu queria que você me ouvisse para entender que nada existe sem uma história primeira, né? Sem o útero que gerou essa história. Certa vez, saindo de um encontro de pastores, eu permiti-me uma viagem no imaginário das minhas ovelhas. Como eu disse ontem a vocês, imaginário é um conceito que a gente desenvolve no meio da psicologia, da psicoterapia, também da sociologia, que parte do seguinte princípio: há coisas na mente, há coisas que são construídas na mente das pessoas, que a gente não dá conta delas, mas elas existem. A gente não percebe, mas elas estão aí. Elas são inconscientes, mas são reais. São invisíveis, mas verdadeiras. E determinantes para quem quer viver de forma saudável. Então, as ovelhas pensam sobre a gente. As ovelhas imaginam quem nós somos a partir de idealizações. Eu disse ontem a vocês que um pastor, por exemplo, não pode nunca ter no meio das ovelhas um confidente. Pastor ou pastora, claro. Quem tem não sabe os riscos que corre. Não é pessoais. Primeiro, do mal que faz a uma ovelha quando esse imaginário é fragmentado ou é ameaçado. Então, no imaginário delas, nós somos homens de Deus e mulheres de Deus. Não somos outras coisas além disso. No imaginário delas, nós somos pessoas que temos uma profunda intimidade com Deus. Elas nos imaginam orando de madrugada, orando o dia todo, nos imaginam pessoas conectadas com Deus, imaginam que a gente escuta a Deus para falar para elas. Então, há coisas impressionantes que nos perguntam. Por exemplo, no meu rebanho, João Pessoa, quem tem hoje 36 anos de idade, quer dizer, um adulto, eu coloquei no braço quando nasceu, eu consagrei a Deus. Quem está envelhecendo, era jovem quando eu cheguei. E quem era literalmente jovem está na minha idade. Então, as pessoas acreditam assim que eu tenho respostas do céu para muitas coisas delas. Pastor, eu vou casar com essa pessoa. Agora eu disse a Deus, vai depender só de o pastor dizer sim ou não. Muita gente assim. Pastor, ore. A sua resposta, eu assino esse papel. Eu venho nessa casa, eu faço essa viagem. É muita responsabilidade. Não é que elas sejam fracas, é que elas têm no seu imaginário uma certeza. O pastor Estevão ouve a voz de Deus. Então vamos ouvi-lo. Nesse sentido, eu fui esse imaginário. E eu fui ovelha há pouco tempo. Eu fui pastor muito novo, vocês ouviram ontem. Com 24 anos, eu já era pastor titular de uma igreja tradicional. Então, com 19 anos, eu fui para o seminário, no Recife. Naquele tempo, ainda era internato. Então, de 75 a 79, final, eu fui interno no Recife. Então, imagine, não tive juventude praticamente, eu não sei em seminário. Com 17 anos me converti. E no seminário já era pastor auxiliar da igreja da Capunga, no Recife. Então minha vida foi pastoreando. Me lembro pouco de ter sido ovelha. E eu me perguntei, Estevão, se você fosse ovelha, que pastor você queria ter? Para mim foi difícil, mas eu queria ler com vocês. Vamos ler o texto. Vamos abrir a Bíblia ou olhar na tela. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Vamos tentar fazer assim, eu leio o primeiro, vocês leem o segundo para a gente ficar mais dinâmico. Aos presbíteros que estão entre vós,
admoesto eu, que sou também presbítero, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, juntos. Quando aparecer... Que desafio, queridos. Você já se imaginou ovelha? Se você não fosse pastor, que tipo de pastor você queria ter na sua vida? Deixa eu abrir o coração com vocês e vamos pensar juntos. Você não precisa escrever isso, pode depois pedir, eu mando por e-mail, por favor, não é para a gente não perder tempo. Aí eu queria um pastor que me inspirasse em uma espiritualidade focada na comunhão com Deus. O que é que serve um pastor primeiramente? Então olhe para mim, nesse imaginário da ovelha, o pastor é literalmente um sacerdote que faz uma conexão, uma mediação entre o desejo da ovelha de conhecer a Deus pelo que ela vê na vida do seu pastor. Então eu, como ovelha, queria um pastor assim, que não fosse um homem focado em coisas seculares, que não fosse um homem que só falasse em coisas materiais da vida, que não fosse um homem que me expressasse apenas religiosidade, mas alguém que me inspirasse comunhão com Deus. Que essa comunhão seja vital na minha vida como servo dele, como serva dele, como crente. Estou dizendo a você que busca na gente isso. Para que nós olhamos? Para que nós olhamos é porque nós temos demandas existenciais, precisamos de referenciais, queremos imitá-las. E na ovelha, que somos nós agora, somos agora ovelhas nessa minha viagem imaginária. Como é bom a gente poder olhar para homens e mulheres e a gente dizer assim, puxa vida, eu queria falar com Deus como Ele fala. Eu queria estar diante de Deus como Ele está. Eu queria orar como Ele ora. Como eu queria ter essa comunhão que Ele tem com Deus. Será que isso é verdade mesmo em nossa vida? Mas eu lhes digo, eu queria um pastor assim. Eu preciso de um pastor assim. Mas o pior, que às vezes eu não sou esse pastor. E começo a imaginar que minhas ovelhas podem ter comigo, dentro de mim, momentos de crise. Eu não sabia que era meu pastor. Nós somos humanos. E tanto mais nós assumimos a nossa humanidade, mais vamos estar perto delas, é verdade. Mas essa humanidade não pode ser, digamos, o motivo de diluir na mente da ovelha esse desejo. Um pastor que busque comunhão com Deus. Ontem de madrugada, mais ou menos 1h30, 2 da manhã, está aqui no meu smartphone, recebi uma ligação de João Pessoa, de um dos meus pastores, que morreu, faleceu, a mãe da minha líder de oração em João Pessoa. Vocês imaginem. Ontem, nessa madrugada, hoje já, aí eu mando uma mensagem, olha o retorno da mensagem, meu pastor, que falta o Senhor me faz aqui nessa hora. Não é só mandar um versículo, mandar uma mensagem, mandar uma foto. É entender que a ovelha precisa disso, do homem que lhe inspire sobre Deus, lhe inspire sobre valores de Deus, conversa sobre Deus, lhe inspire homem que não é apegado a passos carnais. Eu vou trabalhar isso um pouquinho mais. Que lhe inspire oração e consagração e, sobretudo, lhe inspire graça e compaixão. Lembra de ontem à noite? Agora, vamos trabalhar uma questão. O que eu vou dizer agora é que é muito perigoso dizer, que pode ser mal interpretado como uma presunção de quem fala, mas escute, eu não sou melhor que você, nem falo dessa perspectiva. Eu estou me sentindo ovelha com você agora. Às vezes a ovelha se choca e vê pastores, nos vê como pastores, com palavras muito chulas, conversas muito fúteis, piadas meio indecentes. Ela ri. Agora eu vou lhe falar como terapeuta. Ela ri, da piada provoca riso. Mas lá dentro ela diz assim, não sabia que meu pastor era assim. Não sabia. Às vezes nos vem assim, gastando horas só com conversas em tom de ambição material, de coisas da terra, como se aqui fosse a nossa raiz última. Elas se perguntam, não sabia que ele pensava assim também.
ou às vezes escutam coisas de quem nos é íntimo. Pode ser uma doméstica, uma faxineira, uma diarista, ou alguém que está na nossa casa e diz assim: vocês estão enganados. O pastor não ora tanto assim. Eu trabalhei na casa dele. Eu sei como é a casa dele. Sabe, não escuto música e hinos lá, não vejo isso. E uma vez eu fiquei assim espantado quando me veio uma questão em um congresso de uma pessoa que trabalha com um colega meu pastor e disse assim: você não tem ideia como é a casa dele quando se abre a geladeira. Bebida alcoólica congelada, armazenada na intimidade da vida pastoral. Mas o pior é que a gente não compreende isso no imaginário. No imaginário. Um pastor que me inspirasse uma profunda comunhão com Deus. Só que ninguém dá aquilo que não tem. E ninguém também recebe aquilo que não procura. Então, o desafio para mim é isso. Estevão, que nessa fase madura do seu ministério, após seus 50 anos de idade e agora 60, seja alguém que responda a esse imaginário. Deixe sua ovelha dizer assim: meu pastor é um homem que busca Deus. Porque esse pastor eu queria ter. Sabe por quê? Porque se eu precisasse, ele me falaria sobre Deus. Me daria resposta do trono de Deus. E eu diria assim: eu vou fazer, não vou fazer, vou assinar, vou ouvir. Porque eu vi meu pastor tem comunhão com Deus. Isso muda a história da vida de uma ovelha. Amém, queridos? Uma segunda coisa, eu queria um pastor que me inspirasse santidade. E eu tive um pastor assim. O meu único pastor chama-se ainda vivo, Tomás José de Aguiar Munguba. Durante 12 anos percorri na sua casa, da adolescência até ir para o seminário. Nunca vi nada que negasse esse meu imaginário. Vida de santidade. Um pastor preocupado em dizer que não ao pecado. Eu digo a vocês com alegria, disse ontem e volto a dizer a vocês. Gente madura não precisa de bajuladores nem de bajulação. E também gente madura não precisa bajular ninguém. Mas uma das razões pelas quais eu caminho com o pastor José Gonçalves, uma das razões pelas quais eu coloco meu nome nos seus ministérios. Primeiro, além de ser para mim uma honra, e isso me faz crescer, porque eu conheço a sua vida de família. Conheço o seu diálogo com os filhos, conheço o seu diálogo com a esposa. Estive em sua casa várias vezes, durmo lá várias vezes. E santidade a gente não inspira no púlpito. No púlpito a gente prega santidade. A gente inspira no cotidiano, nas coisas escondidas da vida. Nos cantos da nossa vida, nos becos do nosso dia a dia. Quando a gente acorda, quando a gente caminha, na intimidade que se expõe, também expõe a nossa santidade ou não. Aí eu queria um pastor assim. A gente vive, todos nós pastores, tristes, entristecidos hoje, com a forma cruel como o diabo tem desconstruído no mundo brasileiro a imagem pastoral. Isso é ruim demais para a gente. Mas, irmãos, não tem força nenhuma diabólica que possa vencer, sabe, se nós sermos diferentes. Se a gente decidir ser diferente. E essa diferença vai marcar. Eu vou contar a vocês uma história. Tem a ver comigo porque é minha história, não posso negar. Mas entendam, porque sobre a minha vida está a graça de Deus. Não que seja nada de melhor que ninguém. Mas alguns pastores a conhecem, Josué também a conhece. Mas aqui nem todos eu vou contar. O ano retrasado, eu estava em João Pessoa, no meu gabinete pastoral, quando recebi uma ligação estranha da Arquidiocese da Paraíba. E dizia assim a secretária: um momento, pastor Estevão, passou para mim, eu recebi. De imediato ela passa a ligação para o arcebispo da Paraíba, que o Samuel conhece muito bem, Samuel Munguba. Pois não, Dom Aldo de Cílio Pagoto. Pois não, Dom Aldo. Pastor, o senhor está onde? Estou aqui na igreja. O senhor podia me receber agora, daqui a pouco. Eu preciso lhe falar. E é claro, eu não vou ser arrogante. Vem aqui agora, Dom Aldo. Final de tarde. E ao chegar lá, no meu gabinete, ele me pediu reservas. Ficamos nós dois.
mas depois autorizou do testemunho que eu vou dar a vocês. Ele também o fez na Catedral Católica de João Pessoa. Ele bota a mão no bolso, expõe que veio de um médico naquele momento e que lhe foi diagnosticado um início de câncer na próstata. Então ele estava para baixo, arrasado. Mas acontece que eu não sou urologista. Por que me procurar para mostrar atestado? Não sou médico. Então, por que me procurou, Dom Aldo? Porque, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Assim que eu vi o resultado, meu coração disse assim, procure o pastor Estevão para orar. Mas, Dom Aldo, o senhor tem tantos padres, tantos... Não é, aqui é grande, pastor Estevão. Olha o que ele disse. O senhor não tem ideia de como para nós de João Pessoa, o senhor é tido como um homem de Deus. Ore por mim. Já pensou que é isso? Aí eu disse, o senhor me permite orar como eu gosto de orar nesses casos? Pois não. Como? Queria que o senhor se ajoelhasse, que eu ungisse com óleo sua testa e orasse a Deus. Poucos pastores fazem isso na vida. E assim eu fiz. Sabe por quê? Porque no imaginário de um arcebispo, um pastor tem que ser também um homem de Deus. Para ser o da cidade. Que inspire isso. Aí eu queria um pastor assim, que me inspire integridade. Hoje de manhã eu ouvi um testemunho de um pastor que está aqui entre a gente. De alguém que podia ter feito mal a ele se soubesse de algum mal. De alguém que ele dispensou porque não podia mais caminhar junto. Mas de alguém que mesmo sendo dispensado do trabalho, não tinha o que dizer do seu pastor. Porque a integridade fecha brechas e abre janelas para dizer quem somos de verdade. Uma vida de integridade. É um pastor sem sombras, um pastor sem culpas. Um pastor assim faz toda a diferença. Eu queria um pastor assim. Se eu fosse ovelha, não queria ser um pastor entre mentiras, entre suspeitas, um pastor que surge de névoas escuras, de sombras ambíguas. Eu não queria. Porque em discussões na minha escola, na minha faculdade, entre meus colegas, na minha família, entre ateus e entre agnósticos, entre corruptos e entre pessoas precisamente corretas, quando chegasse o assunto de igreja, eu bateria no peito e diria assim, você pode nem crer em Deus, você pode nem gostar de evangélico, você nem pode nunca ir à igreja, mas você não tem o que dizer do meu pastor. Diga! Quando eu completei 20 anos de ministério, que houve na minha igreja uma festa, e uma festa muito grande, eu me lembro que eu fiquei assim, em pé e disse assim, se levante nessa igreja, por 20 anos, uma mulher, a quem eu abracei de forma errada, fique em pé. Que disse, ele me abraçou, e eu senti uma coisa diferente no seu abraço. Fique em pé aqui um homem a quem eu devo R$1, um empresário ou um lojista, e qualquer ovelha, a quem eu devo um favor humanamente inconcebível. Fique em pé. Fique em pé. Alguém que me acuse de que lhe usurpei, lhe enganei, lhe traí. Porque o que faz um pastor um homem diferente não é como ele corta a barba, ele corta o bigode, corta o paletó e se veste. O que faz de pastor diferente não são as suas bandeiras confessionais. O que ele faz diferente é ser para a igreja uma pessoa íntegra, de quem não se tem o que falar. Aí eu queria um pastor assim, para eu brigar por ele, pelo nome dele, e dizer, esse é o meu pastor. Se eu fosse ovelha, eu queria. Eu queria um pastor cheio assim, de coerência, mas também uma vida derramada no altar. E aqui eu vou contar a vocês uma fraqueza minha, que Deus já corrigiu. Por isso que eu conto. Por isso que eu conto, é claro. Quando, há um certo tempo na minha vida, antes desse estudo, inclusive, eu ficava feliz da minha vã vaidade humana, que é uma coisa muito vã, de que minhas ovelhas diriam assim, eu conheço o pastor Estevão, um homem preparado, um homem com vários cursos, e diriam entre si, meu pastor é um homem preparado, digamos assim, e esnobavam meu currículo. Mas eu tinha uma dor comigo. E eu lhes confesso que, de pastor para pastor,
de colega para colega. E aqui a pessoa de João Pessoa me ouvindo. Qual era a minha dor? É que nenhuma ovelha minha podia dizer assim, de verdade, o meu pastor é um homem de oração. E eu senti uma frustração, queridos. Escute, por favor. Que algumas ovelhas minhas, quando tinham crises existenciais, crises espirituais, crises de pressão aguda, eles iam buscar em João Pessoa outros pastores, que tinham ministério de libertação, de revelação, de intercessão, e diziam a mim, eu fui fulano, que fulano vive para orar. E é verdade, eu não fazia isso. Não é que eu não orasse, claro, mas eu orava no consumo da oração. E Deus sabe o que faz, que Deus ama a gente. Escute, muitas vezes, quem sou eu para dizer como penso o Altíssimo? Mas eu posso pensar como interpreto o Altíssimo. Muitas vezes, o Deus Altíssimo permite que nós, pastores, passemos por estreitos. Não que ele seja sádico, que ele seja cínico, que ele sorria com a nossa dor. Mas nos ensina na dor, que não é o caminho melhor para estar com ele do que no caminho da oração. Nós, pastores. Que é mais belo para Deus ver um pastor de joelhos orando que apenas em pé pregando. Qualquer um fica em pé pregando, mas poucos jogam no chão orando. Mas é no chão orando que Deus levanta, é no chão orando que Deus ergue, é no chão orando que Deus conhece o coração derramado. Que em pé somos eretos, em pé somos grandes aos olhos de quem nos vê, mas no chão é que nós crescemos aos olhos de Deus, lá. Por isso Deus permite que a gente passe algumas coisas, para você entender que não é a teologia, não é a dominação, não são os livros apenas, que ou você vai para o altar, ou não consegue dar um passo à frente mais no seu ministério. Aí eu fiz um voto a Deus. E eu não tinha nunca feito isso antes. Por quase 25 anos de ministério. Deus, vai ser para ti o melhor das minhas madrugadas. Para ti, Senhor. Quer no avião, em aviões ou quer em casa. E eu comunico com minha esposa, quando você olhar 2 da manhã, 3 da manhã, não me ver, não me procure. Não fui arrebatado, senão você seria também, Neide. Não fui arrebatado. Agora, eu tenho certeza, deixa eu ficar ali orando. Já houve momentos, irmãos, que eu, no chão orando, adormeci. Sem forças para falar, apenas me joguei. Disse assim, Senhor, tu sabes porque eu estou aqui. Mas eu quero contar porque isso eu estou lhes confessando. Porque desde então, mudou e muito o olhar da minha igreja para mim. Quando descobre que você ora, as ovelhas se aproximam de você. O coração do pastor que ora tem um imã que ele não percebe. Que dizem às ovelhas, procure o pastor, procure seu pastor. Ele sabe estar perto de Deus. Como também um pastor secularizado, um pastor que só se expõe, mas não expõe sua intimidade com Deus. Tem também um repelente que ele não percebe. E é melhor atrair do que repelir, quando o assunto é oração, ministério, em relação ao pastor e ovelhas. Eu queria um pastor assim. Meus irmãos, demorou, mas foi tão bom. Foi a diferença no meu ministério. De eu receber em casa pessoas para orarem. E eu vou contar a vocês, pastores, quando começou isso, na minha própria casa. Quando eu contei para vocês ontem aquele fato com minha esposa, que Deus usou o médico para curá-la, e me usou para curar a igreja em relação a ela, e curá-la da igreja. Eu me lembro que uma dessas noites, sentindo dores, eu chego de uma viagem, já uma pessoa ouçam de madrugada, 3 da manhã, ele está chorando no quarto de dores, sem dormir. E eu sofrendo com essas dores, que eu sabia que parte delas eu mesmo ajudei a criar, por algum tipo de falha minha. E eu disse nele, você quer que a gente vá a um médico? Essa hora, Estevão. Você quer que eu vá buscar alguém para orar por a gente? Eu vou buscar onde precisar. Quer? Olha como Deus usa a nossa esposa. Ela disse, não, Senhor. Sai do seu lugar, vem orar comigo. Impõe as mãos sobre mim. Olha, mas o que ela disse foi forte. Porque se Deus não lhe usar na minha vida, vai usar quem mais?
Porque eu preciso, Estevão, de um pastor se você é o meu sacerdote. Não me faça crer que isso não é verdade. Venha, impõe as mãos sobre mim. Oh, Deus. E ela mesma tinha na cabeceira um vidrinho de óleo, que ela ora muito mais do que eu. E eu ungi. Disse: Deus, se o Senhor não me usar para curar minha esposa, Senhor, por que eu orar por outras mulheres? E desde então eu entendi: um pastor é pastor dentro da sua própria casa. E começa ali esse imaginário. É quando a mulher lhe ver mais que um homem, mais que um macho, mais que um amante, mais que um companheiro. Que você seja isso, o seu esposo dela. Ame, abrace, beije, afague. Como disse ontem o pastor José, leve a plenitude da vida sexual. É sua esposa. Mas naquele peito ela se lembre: ele também é um homem de Deus na minha vida. Me unge, me abençoa e me protege. Ah, se eu fosse ovelha, eu queria um pastor assim. Como eu queria. Querido, eu queria um pastor que caminhasse comigo nas crises da vida. Eu estou sofrendo hoje eu amanheci meio triste. Não amanheci como adormeci ontem. Por quê? Pela madrugada da notícia. Porque pastor está para ovelha, como analgésico está para a dor. Alguém que só corre para amenizar. A ovelha quer um pastor assim, toda ovelha. Nenhuma ovelha quer pastor só para ouvir falar. Porque aí não é ovelha, é ouvinte. E ouvinte a gente compra vídeos, compra DVDs, adquire livros, pega mensagens. Mas a ovelha quer pastor que caminhe com ela nas crises da vida. Que jogue sobre o corpo dela, sobre o coração dela, a mente dela, a lágrima dela, o pecado dela, tudo o que ela está sofrendo, o cheiro da graça de Deus. E pastor, não entendo, tem medo disso. Tem medo do luto, de ir para o hospital, de chorar com a ovelha, mano auxiliar. Gente, tem coisas que não podem ser terceirizadas. Escute-me. Carinho, afeto, amor, compaixão, misericórdia, oração, unção, não comportam a ideia de terceirização. Tem que ser a gente. Tem que ser o pastor. Tem que ser o pastor. E quando não acontece, a ovelha sofre e a gente também. Você imagina um filho em crise, e você manda seu irmão, o tio dele, resolver o problema. Sabe o que ele vai dizer? Eu não quero alguém que me escute, eu quero meu pai. Eu quero o meu pastor. Um pastor que chore lágrimas dos lutos. Por que eu digo isso? Porque um dia eu perdi irmãos. E por não ter pastor, eu fiz aquela carta e eu deixar o ministério. Que houve no meu coração luto que ninguém podia consolar. Houve no meu coração uma dor que ninguém podia amenizar. E aí eu percebi como faz falta um pastor ter outro pastor para cuidar dele. Como fez falta, a ponto de eu escrever uma carta para deixar o ministério. Vocês já pensaram isso? Nossas ovelhas querem assim, no imaginário delas, nós somos os homens da crise, da presença da crise. Olha, pode vir médico, pode vir engenheiro, pode vir empresário, quem for. Quando chega o pastor, chega diferente para a ovelha. Uma luz emana, não é uma coisa mística, é porque o seu pastor é essa luz presente. O abraço dele faz diferença. E como faz diferença? Deixa eu fazer uma pergunta, estou já terminando. Qual foi a última vez que você esteve com sua ovelha numa crise grande? E que depois ouviu dela assim: Deus, obrigado, porque eu tenho um pastor. Hoje, uma coisa triste no mundo empresarial de muitas ovelhas, e no mundo secular onde elas vivem, é que quando o pastor chega no escritório, no consultório, em qualquer canto, pensa que já veio pedir dinheiro. E poucos dizem assim: eu vim só orar por você, senti saudade. Eu vim abraçar você para dizer que você tem um pastor. É isso que eu vim fazer. Eu queria ter um pastor que
caminhasse comigo nas crises da vida. Porque nessas horas que a gente precisa de pastor. E pastor faz toda a diferença. Eu me lembro da pergunta de Jesus diante do túmulo de Lázaro, que seria uma espécie de eco da nossa voz na dor das ovelhas. Por que choras? Por que choras? Fala, chegou aqui o teu pastor. Como isso muda a vida de quem nos escuta. Oh Deus. Penúltimo, queridos, eu queria ter um pastor que fosse tão humano quanto eu. Um pastor sem máscaras. Alguns colegas, às vezes, não entendem, eu até não gosto muito, porque algumas expressões minhas, para pastores sobretudo, quase que exclusivamente para pastores, obra meu coração. E às vezes para casais. E nesse abrir o coração, eu não imponho ideias, eu não só exponho ideias, eu também exponho humanidade. Sabe por quê, queridos? Olhe bem para mim. Ninguém suporta ter um pastor que finja que não é humano. Porque toda máscara cai logo cedo. Você não se expõe desnecessariamente. Você não pode ser vulnerável ao ponto de permitir-se ser invadido naquilo que não pode ser invadido, é seu. Mas quem é humano, fala mais fácil o coração de outros humanos. Quem é humano cria ponto de misericórdia. E quem é humano cria caminho de esperança. Se o meu pastor sofreu e venceu, por que eu também não venceria? Se meu pastor contou essa história, por que também Deus não vai me abençoar? Se meu pastor sente essa dor, então minha dor é humana, verdade. Por isso, quanto mais humano for o pastor, tanto mais verdadeiro o coração dele é para as ovelhas. Por isso ele é procurado. Então não precisa fingir, sabe? As pessoas não precisam de reverendos. Elas querem pastores. Que toquem o coração. Que eles toquem a alma e digam assim, eu passei por isso e Deus também me socorreu. Quando eu vou ao luto, eu sei o que é luto. Eu não enceno no altar. Quando eu sei o que é uma esposa que sofre por igreja, eu sei o que é isso. Eu não enceno essas dores, eu vi a mim sofrer. E há muitas coisas. Quando eu vejo um colega sofrendo, eu vou perto dele. Eu digo, colega, eu já passei por isso. Deixa eu dividir com você a minha dor e mostrar o caminho pelo qual Deus superou a minha vida. Apenas isso, meu irmão. É a nossa humanidade que nos torna, assim, parecidos demais com Jesus. Sabe por quê? Que foi a sua humanidade, foi se fazer homem, que ele vestiu a nossa cara e comprou a nossa dor. Como eu queria um pastor assim. E, finalmente, eu queria que fosse um pastor apaixonado por Jesus, pelo seu reino. O mundo de hoje, irmãos, é um mundo muito secularizado. Há paixões pueris, periféricas, que pressionam a nossa vida, muitas delas. Vocês sabem disso tanto quanto eu, muitas paixões. Não sei quantas, não sei quantas, não sei quantas. Mas escute. Mas quando um pastor vive para o Senhor, quando o pastor encarna em si o reino de Deus, quando o pastor traz para a igreja a sua paixão por os valores do reino, esse pastor contagia a igreja a entender que o reino é o primeiro lugar. Mas pregar sobre o reino, ler Mateus 6,33, sobre tudo isso, e a igreja não lhe vê no reino, não lhe vê pelo reino apaixonado, não vê em você a encarnação dessa graça, a encarnação desse amor, a encarnação desse Jesus que você prega. Entenda, você cria distâncias simbólicas, você cria mensagem de ambiguidade. Como é que ele diz isso e ninguém vê ele assim? Por exemplo, quando sua ovelha soube que você esteve aqui, olha o nome, escute-me, você é um pastor como eu. Eu sou exatamente igual a você. Temos púlpito, temos igreja, temos mensagens. Mas o que você é sua igreja? Eu vou para um congresso, tem um nome encontro. Pastor, cuidando de pastor. Mentoreando pastor. Gente, isso é muito lindo para a igreja, para a ovelha.
É que você investe na sua vida. Que você crê nas mensagens da Bíblia. Que você crê naquele que prega. Que você crê que só sendo cuidado pode cuidar. Se aqui tiver um pastor terapeuta, sabe o que eu estou dizendo. Por 22 anos eu tive consultório. Por 17 eu vivia assim só de clínica de consultório. Por lei, escute, por lei, todo psicólogo que clinica é obrigado a ter sobre ele um supervisor. Se ele não tiver, ele é multado. Ele sobe sanções e pode ser afastado por questões éticas. Sabe o que ele vai ouvir? Como é que você ousa cuidar dos outros sem dividir com alguém esse cuidado? Sabe o que é que dizem? Quem é você para lidar com a psique humana e achar que dá conta sozinho? E a pergunta é essa para o Conselho Regional de Psicologia. Quem é o seu supervisor? Ou quem são os seus supervisores? Agora, vocês imaginem se essa pergunta viesse do nosso meio pastoral. Se a gente entendesse como é que eu posso cuidar dos outros sem também ser cuidado por outros. Isso é paixão pelo reino, porque sendo cuidado, você cuida melhor. Você está investindo na sua vida, porque você crê nisso. Você acredita que Deus lhe deu unção, lhe deu púlpito, lhe deu palavra, mas também você, por trás desse ministério lindo, há um ser humano, uma mulher, há um homem que tem sentimentos, emoções, problemas, medos, fantasmas, dúvidas, inseguranças, complexidades, que isso precisa ser trabalhado. E que isso é reino, está aqui é reino de Deus. Então minha igreja sabe que eu estou aqui. Já mandei hoje uma mensagem para eles. Como um pastor ama o ministério, que vai para um lugar onde pastores também são cuidados. Ela sabe que ao falar, eu também sou cuidado. Ao estar com vocês, eu cuido da minha vida. Essa paixão tem que estar no nosso coração e repartir para as ovelhas. Toda ovelha gosta de ver um pastor apaixonado por Jesus. Vou colocar aqui algumas expressões que paixão é um sentimento explosivo. Mas todo sentimento tem que ser verbalizado. Não pode ficar só dentro da gente. Sentir que ama e não dizer que não ama é caminho muito complicado. Primeiro, já pensou sempre num pastor, essa expressão, graças a Deus. Deus vai nos abençoar. Deus vai nos honrar. Deus vai nos falar. Eu falei e o Senhor me respondeu. Irmãos, estamos juntos no reino. Imagina um pastor que chega domingo no púlpito, aquele homem cabisbaixo, aquele homem, sabe, murmurador, ou já sobe meio derrotado, não inspira nada, a não ser piedade e compaixão, de que não entende aquele estado. Um Golias choroso é um gigante enfraquecido. Um pastor que chega no domingo na igreja, o prazer de cultuar a Deus, de honrar o Senhor, como vimos aqui agora há poucos instantes, palmas para o Senhor, que é o Senhor, o Rei dos Reis. Um pastor que mostra à igreja, eu não sou profissional, isso não é dinheiro, é paixão pelo meu Deus. Aí ele abençoa, ele faz a gente crescer, mas essa paixão tem que ter na gente, meus irmãos. E quando essa paixão sai da gente, ela invade a igreja e o melhor, o lugar aonde a gente vive. Olha, querido, não existe João Pessoa 1 milhão de habitantes. Há alguns tempo atrás, uns 10 anos para trás, 15 anos para trás, nada na cidade. Posto de governador, posto de prefeito, posto de juízes, posto de generais, obras, tudo que não foi mudado para me caber também. Tudo. Sabe por quê? Porque a cidade me vê, não como pastor batista, um profissional religioso. Deus deu-me graça para dar à igreja, à cidade, um coleiro diferente. Um homem de Deus tem que ser reconhecido como tal. Mas por quê? Eu não provoco espaços. Eu não fico forçando. É porque a paixão, ela inflama os outros. Ela contagia todo mundo. E a paixão faz toda a diferença. Desde que as ovelhas vejam você como um homem apaixonado por Jesus.
Jesus as palavras, Jesus no comportamento, Jesus em atitude, Jesus. Não um pregador da fé, mas um homem que vive essa fé, porque é apaixonado pelo reino de Deus. Agora em Brasília, estive com o pastor, agora no carnaval, fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer para esse homem? Há um colega dele aqui, não vou dizer o nome para não expô-lo. Homem, que coisa linda. Deus deu ele a visão de comprar um terreno em Brasília, que não é fácil, perto do plano piloto. Só que ele fez, ele vendeu o apartamento dele como sinal. Tinha até 500 mil, ninguém tinha, a igreja pequena. Ele é oficial da reserva brasileira. Deu como sinal. Quando ele deu como sinal, toda a igreja chorou. E nesse choro da comunidade, veio um pastor da única coisa que tinha, o seu apartamento. Disse, irmãos, é meu apartamento, mas isso é o reino, é o meu patrimônio, mas aqui é minha riqueza, é o meu bem, mas vocês são meu tesouro. É a minha posse, mas ele é o meu Deus, fez isso. O que aconteceu? Os poucos que tinham, meu carro, meu terreno, em pouco tempo a igreja comprou e devolveu ao pastor o que ele tinha dado. Que corações apaixonados por Deus, Deus se encarrega de amar, cuidar e retribuir, segundo a sua misericórdia. Aí eu queria ser um pastor assim. Nada contra, nada contra. Escute, para não parecer uma coisa hipócrita, nada contra. A gente brincar, e eu sou flamenguista, e falar de Flamengo, e brincar para lá, e provocar, nada contra isso. Mas isso não pode ser a contínua linguagem pastoral. Não pode ser. A gente com o outro, mas com ovelha. Como é que está você? Deus te abençoe. Aprenda a abençoar. Eu reino na sua boca. Aprenda a olhar com um olhar diferente. Eu reino nos seus olhos. Aprenda a falar de forma a ser apaixonada e apaixonante. Sabe? É a sua palavra como um reino vivo em você. Porque isso contagia o coração da ovelha. Algum dia ela vai dizer assim, olha, é verdade. Alguns pastores fracassaram, alguns decepcionam, alguns geraram escândalos, alguns são complicados. Eu até fiquei chateado, estou fora da igreja, eu que estou errado. Mas o meu pastor ninguém fale. Eu conheço há 10 anos, há 30 anos, há 20 anos. É um homem de Deus. A gente olha para ele e vê nele um pouco do rosto de Jesus. Eu queria ter um pastor assim. Na verdade, eu sofro por não ser assim. Mas o querer já é muita coisa. O querer é uma disposição interior de mudar, de aproximar-se de um alvo, de ser melhor. E quem sabe, Deus organizou no coração do pastor Josué Gonçalves esse mais um encontro de pastores, pastoreando pastores, cuidando de pastores, mentoreando pastores, para dizer a mim e a você, queira mudar, que eu querer já é a mudança em andamento. O querer é a mudança acontecendo, é a semente da mudança, é o querer. Você está aqui, porque eu sei, você quer mudar. E eu quero fazer um pedido para orar com vocês. Eu vou orar de forma diferente. Só que o pedido é que ao terminar a minha reflexão, tão pastoral e tão aberta, você diga, talvez não só aqui, mas no silêncio do seu apartamento, antes de fechar a mala. Que pastor eu queria ter? Responda, esse é o pastor que eu vou ser, e vou ser para a glória de Deus. Eu queria chamar aqui à frente, não voluntariamente, eu queria chamar aqui à frente todos os pastores aqui presentes. Pastores, venham aqui à frente, por favor. E pastores também.